bate-papo já estava há um bom tempo ali cozinhando para acontecer. E aí hoje deu certo. Acho que uns 2 anos, mais ou menos, de planejamento. Tava em roadmap. Tava em roadmap, uns 2 anos. Eu nunca quis ser DBA. Tá? Eu acho que o destino que foi me encaminhando para isso, porque nessa empresa, nesse software house que eu trabalhava, tinha um DBA, que era o cara mais estressado da empresa. Você olhava para ele e falava assim, pô, eu não quero ser esse cara. Eu vou virar programador, porque esse negócio de DBA não tá com nada. E atualmente eu faço parte do time de Data Analytics AI Brasil. Então eu cuido, como o Gilson comentou, da parte de ingestão de dados com o Golden Gate. E nos últimos meses eu venho estudando a parte de AI, a parte de armazenamento de arquivos, Parquet, Iceberg, né? Que a gente sabe que ele é a base para Lakehouse, inteligência artificial e tudo mais. Então esse é meu foco hoje, ajudar clientes do Brasil nesses tópicos, tá? Data Analytics AI. Eu costumo brincar que, assim, colocar o Golden Gate para rodar é fácil. Você vai abrir ali a Oracle mesmo, tem os Live Labs, né? Tem os passo a passo, cara, você abre de um lado aqui, você vai copiando e colando e outro lado. É fácil colocar para rodar. Agora, o dia que dá problema, se você não tem um conhecimento de banco de dados, independente do que seja, né? De um Oracle, de um SQL Server, para você poder entender como que um processo se comunica com o outro, o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira. Então, esse conhecimento de banco de dados, ele acaba ajudando com todo o resto, né? Crachá pesa, depois que você entrou na Oracle, o que mudou estando na nave mãe? Conta aí pra gente. Talvez que seja até hoje o único brasileiro que recebeu esse tipo de certificação, de reconhecimento, e o único da América Latina. Três, dois, um. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Golden Talks. E o nosso entrevistado de hoje, ele é muito conhecido pelo trabalho que faz na Oracle, mas eu tenho certeza que você não sabe o nome dele inteiro. Você deve conhecer ele por um nome, mas os outros nomes dele são Carlos Adriano. Conhece o Carlos Adriano? E o Carlos Adriano Tanaka. Ah, agora vocês conhecem, né? Então, nós vamos hoje conversar com o Tanaka. Fala, Tanaka. Seja bem-vindo ao Golden Talks. Obrigado, Gilson. E essa questão do nome é uma coisa curiosa mesmo, né, cara? Que desde sempre o pessoal fala Tanaka, mas na verdade meu nome é Carlos, e Bezerra também, algumas pessoas já me chamaram de Bezerra, é meu sobrenome. E de vez É em o quando nome gera uma dele, né? confusão. Carlos Adriano Tanaka Bezerra. Isso Nome mesmo. Então completo. são 4 nomes aí, né? É um nome bem, bem comprido, né? Boa. E aí o Tanaka foi o que a galera gostou ou costumou chamar mais, porque é o mais diferente também. Mais fácil de saber que o Tanaka é só aquele, é só um Tanaka. Eu acho que veio desde a infância, né? Acho que todo mundo assim que tem 2 nomes, a mãe acaba chamando mais por um nome, então desde pequeno era Adriano, nunca foi Tanaka, sempre foi Adriano. E depois que eu comecei a trabalhar, foi Tanaka. Acho que era uma forma de diferenciar ali, né? Apesar de dos meus traços japoneses, assim como vocês podem ver, né? Boa. Então, acho que é uma forma de diferenciar. Boa. Vamos querer saber um pouco sobre as suas origens aí também japonesa, tá? Mas deixa isso mais para frente que a gente volta nesse assunto. Uhum. Eu não comentei ainda, mas o Tanaka, ele hoje trabalha na Oracle, ele trabalha bastante lá com o Golden Gate, então nós vamos falar um pouco sobre isso também, mas eu vou deixar você comentar aqui para a gente, Tanaka. Me explica um pouquinho o que você está fazendo neste momento, como que é a sua atuação na Oracle. Tá. Aqui na Oracle a gente tem uma particularidade muito interessante. Até antes de começar, né, a gente tem todo aquele safe harbor, não estou representando a Oracle. O que eu falar aqui não representa a ideia da empresa, né? Mas voltando sobre ao que eu faço hoje. Então, aqui na Oracle a gente tem uma característica muito interessante que de tempos em tempos a gente acaba indo para novos times, né? Então a gente está sempre mudando de áreas. E atualmente eu faço parte do time de Data Analytics AI Brasil. Então eu cuido, como o Gilson comentou, da parte de injeção de dados com o Golden Gate. E nos últimos meses eu venho estudando a parte de AI, a parte de armazenamento de arquivos, Parquet, Iceberg, né? Que a gente sabe que ele é a base para Lakehouse, inteligência artificial e tudo mais. Então esse é meu foco hoje, ajudar clientes do Brasil nesses tópicos, tá? Data Analytics AI. Então é isso que meu time faz hoje aqui na hora, tá bom? Excelente, bastante desafio, hein, nesse mundo aí desestruturado, né, que não é mais relacional. Imagino que você deve ter bastante experiência aí, eu quero que você compartilhe um pouco alguma delas aqui com a gente. Uhum. É um cenário muito comum, né, Gilson? Pegar banco de dados relacional e. Eu não gosto muito de falar modernizar, mas as pessoas falam bastante esse termo. Então, basicamente, a gente faz isso aí no nosso dia a dia. Tá? Show de bola, muito bom.
Mas isso é coisa moderna, coisa recente. O que a gente quer saber, Tanaka, é o início ali da tua carreira. Como que foi o seu primeiro contato com tecnologia? Qual foi a motivação para você iniciar a carreira, né, iniciar os estudos ali, trabalhando com informática, com computação? Conta pra gente como é que foi isso. Cara, acho que foi uma coisa muito natural. Eu sempre fui uma criança barra adolescente que, quando teve o primeiro computador ali, gostava de jogar. Aí depois você começa, vou formatar um computador, vou instalar um programa, aí você vai familiarizando com isso, né? Então, quando eu entrei na idade ali de fazer vestibular, e eu fiz vestibular para ciência da computação, não passei, né? Eu assumo que eu não era uma pessoa muito esforçada, e acabei fazendo gestão de TI numa faculdade particular aqui de Goiânia, que foi quando eu tive o primeiro passo formal assim na parte de informática, de tecnologia. Então, foi ali que eu fui desenvolvendo e conhecendo, porque, igual eu falei, antigamente a gente brincava, né, de instalar, de jogar, de fazer essas coisas. E meu primeiro emprego na área, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, dando suporte ali de TI, então trocava impressora, instalava drive, ajudava o usuário. E só depois que eu fui entrando realmente na parte de TI. Então, a partir do meu segundo emprego, aí eu fui trabalhar numa empresa, uma software house, que ela desenvolvia sistemas de força de venda, então aqueles tablets, né, que as pessoas, na época era Windows Mobile ainda, Android estava começando a nascer. Então, meu segundo emprego e o primeiro na área de tecnologia foi justamente esse, tá, Gilson? Antes de mexer com Legal. banco de dados, antes de mexer com Golden Gate, né? Pô, então você, como a maioria da galera que já passou aqui no Golden Talks, e estou me incluindo nisso, também já foi o menino da TI. O menino do TI, né? Como falar, aqui é o menino do Sim, TI. Deu qualquer problema ali, chama lá para ajudar a gente, arrumar impressora, arrumar o computador cafeteira, para a funcionar, tomada, né? Tudo isso ficava com a gente ali, né? O menino do TI. resolver os problemas triviais, né? É só colocar na tomada ali que o computador liga, né? Coisas assim. Isso mesmo, né? Legal. E nesse início você já tinha um pouco dessa dimensão do que é o universo de banco de dados, de programação, de Big Data, ou ainda aquilo era algo muito distante, né? Por conta de você estar iniciando nessa área mais de suporte técnico. Cara, sendo muito sincero, e eu conto essa história pra todo mundo, né? Até engraçado que eu nunca quis ser DBA. Tá? Eu acho que o destino que foi me encaminhando para isso, porque nessa empresa de software house que eu trabalhava, a gente tinha a parte de desenvolvimento, a parte de suporte, onde eu trabalhava, e tinha um DBA, que era o cara mais estressado da empresa. Você olhava para ele e falava assim, pô, eu não quero ser esse cara. Ele chegava, e eu falo assim, ele é meu amigo, né? Ele chegava na empresa reclamando do plantão, do backup que não fez, da performance. Eu Uhum. falei, cara, eu vou virar programador, porque esse negócio de DBA não tá com nada, né? Uhum. E até que um dia esse cara ele precisava fazer alguma coisa na faculdade e ele teve que dar uma aula extra. E ele falou assim, cara, eu preciso de alunos. Aí foi eu e mais as pessoas da empresa assistir a aula dele de banco de dados. Então era uma aula que ele ensinava como instalava o Oracle, o que era uma Tablespace, o que era um Já focado em Dataflow. Oracle, então, essa aula. E Já, esse seu amigo ele já trabalhava com banco de dados Oracle. sim, ele era DBA Oracle, é até hoje, né, apesar de mexer com outras coisas hoje. E essa foi uma aula de Oracle. E eu fui na amizade, falei assim, pô, o cara precisa de aluno, eu tô aqui fazendo nada. E novo, né, cara, só tinha 18 anos, 19 anos, então, como eu falei, não tinha muita experiência profissional, né? Eu falei, cara, eu vou assistir. E eu assisti essa aula, eram sei, 2, 3 sábados, esse treinamento Uhum. dele, para ele poder fazer uma coisa da faculdade lá, e deixei isso de lado. Então eu fiquei acho que um ano, fiz esse treinamento, nunca me interessei, como eu comentei, e até que eu vi uma vaga de estágio na 3DB, né, que é uma parceira Oracle aqui da região, e eu falei, cara, pô, já fiz o curso, né? Então, por que né, vou investir nessa carreira? Então, pedi conta do meu emprego para virar estagiário. Então, Olha, foi aí que eu tive coragem bastante também, hein? oportunidade. Sim, Pô, cara, teve bastante porque coragem e desafio aí de sair do emprego e começar num novo, numa área ali até então nova, né? Que você ainda não tinha tanta experiência, não tinha experiência. Foi bem uhum. corajoso, hein? Mas esse seu amigo, ele deve ter te ajudado, né? Você não falou o nome dele, quer compartilhar o nome dele aí com a gente? Falo sim, é o Anderson. Então, para quem é de Goiânia, né, que conhece um mercado bem pequeno, os DBAs, o Anderson foi o cara assim que deu esse treinamento, né? E a gente sempre estava junto ali no começo, né? Sempre me ajudando bastante, né? E aí foi quando eu entrei na 3AB, como estagiário, igual você comentou, né? Arrisquei, larguei ali o emprego, carteira assinada para virar estagiário, né? E foi quando eu dei meus primeiros passos ali no mundo de Oracle. Eu lembro até hoje, era uma empresa relativamente pequena quando eu entrei, e lá eu fiquei 6 anos, né, junto com o pessoal, então fui desde estagiário, fui aprendendo, fui pegando plantão, fui evoluindo, e esse foi ali minha carreira Oracle, né, com banco de dados Oracle. Muito bom. Aproveitando aqui também, já mandar um abraço pro pessoal da 3DB, pro Guilherme, pro Daniel Brasil. São pessoas, gente finíssimas. E, ó, Uhum. logo, logo eu vou querer vocês aqui no Golden Talks também, contando um pouco de histórias. E aí vocês contam também algumas coisas do Tanaka aí, beleza?
né. Tem muita Boas história histórias, lá, né, né. Tanaka? Cara, 6 anos, né, de quer dizer, de 5 para 6 anos, né, 2014 ali para 2019, 2020, quando eu saí, né. Uhum. Então, assim, igual eu comentei, foi desde, cara, eu lembro até hoje, né, assim, eu acho que é muito importante a gente lembrar as pessoas que ajudaram você nessa trajetória, porque eu lembro que eles abriram essa vaga de estágio, porque um outro DBA ia sair, e esse DBA ele ficou com a gente lá 2 semanas ensinando, cara, isso aqui é um SQL Plus, isso aqui faz um SSH, pô, coisa que depois, com o decorrer do tempo, você fala assim, pô, isso é muito básico, mas o cara ele teve essa atenção. Mesmo pedindo para sair, ele ficou um tempo com a gente ali ensinando. Uma coisa legal Uhum. também, assim, que eu gostei muito da 3DB no começo ali, foi que eles forçavam a gente a estudar, então no começo era só estudo, então não. Até porque, cara, quem vai pegar um estagiário e vai entregar um banco de dados da empresa para ele poder gerenciar, né? Ninguém é louco, assim. Então, a gente passou bastante tempo estudando, supervisionado, antes de realmente colocar a mão na massa, né? Antes de ir lá e, pô, conecta nesse cliente aqui. Depois que a gente começou a conectar, era sempre supervisionado, então sempre tinha alguém ali, o Guilherme, o Daniel, que você comentou, o Felipe, né? Então eram sempre pessoas que estavam ali junto para poder acompanhar e ajudar a gente, né? Bom, e você começou a amadurecer os seus skills na 3DB como DBA, né? E aí Sim, você sim. gostou? Você começou a gostar mais ali da função de DBA ou você ainda pensou no começo e realmente DBA fica muito estressado, aí você lembrou do Anderson, né? Putz, será que eu vou querer ser igual ao Anderson e chegar estressado no serviço? Como é que foi esse processo? Para você, de fato, Cara, falar, não, gostei de ser DBA, vou focar minha carreira nisso. eu acho que é um processo porque você não chega estressado, né? Você primeiro faz o select, aí depois sua próxima tarefa é olhar um report, olhar um alert log. Então, assim, é um processo. Até a parte de você pegar o primeiro plantão e você, pô, eu estou de plantão, se esse telefone tocar e eu tenho que resolver, demora um pouco, né? Mas, cara, eu acho que eu fui gostando da área, até porque eu acho que banco de dados é uma área muito complexa, dependendo de onde você quer chegar, do que você quer fazer. E a pessoa tem que gostar, porque, assim, é muito difícil, né? Cara, antigamente, nem tão antigamente, 2014, quando eu comecei a mexer com o Oracle, era pouca documentação, era basicamente o site do Oracle Base ali que a gente acessava. Como é que é instalar um Oracle? O cara já leu, já fez um resumo para você, então era mais difícil você ter acesso ali, ter. Claro que a ajuda da 3DB ali de guiar, né, de orientar no percurso é muito importante, mas tem que gostar, cara. Porque senão, quando o seu telefone toca de madrugada, se torna uma obrigação. Pô, cara, ela vem de novo um plantão, ela vem de novo uma emergência, né? Então, se você não gostar da área, eu acho que você não consegue ficar tanto tempo, né? E, apesar de hoje estar mexendo com Analytics, AI, Golden Gate, eu nunca deixei a parte de banco Oracle para trás. Então, eu acabo interagindo e trabalhando com o banco de dados Oracle hoje em dia, né? Então, não fica para trás esse conhecimento. Né? Uhum, claro. São assuntos que sempre estão relacionados de alguma forma, né? Não dá para você mexer com o Golden Gate, como você comentou, por exemplo, e não ter o background de banco de DBA. Sim, sim. Eu até costumo brincar que, assim, colocar o Golden Gate para rodar é fácil. Você vai abrir ali a Oracle mesmo, tem os live labs, né? Tem os passo a passo. Cara, você abre de um lado aqui, você vai copiando e colando para outro lado. É fácil colocar para rodar. Agora, o dia que dá problema, se você não tem um conhecimento de banco de dados, independente do que seja, né? De um Oracle, de um SQL Server, para você poder entender como que um processo se comunica com o outro, o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira. Então, esse conhecimento de banco de dados, ele acaba ajudando em todo o resto, né? É uma base muito sólida que acaba sendo utilizada para outras coisas também. Boa. E falando já de Golden Gate, aproveitando o tema, você iniciou o seu contato, seus primeiros contatos com o Golden Gate já ali nessa experiência da 3DB ou foi um pouco depois? Como é que foi essa experiência? Eu mexi com Golden Gate, aí entrega um pouco o tempo de trabalho, né, no SciClassic lá, que era Golden Gate Enterprise, alguma coisa assim o nome do produto. Mas como a plataforma ainda não estava tão evoluída, ficou muito no campo de estudo. Ah, vamos colocar para rodar? Não vamos. E para falar assim, cara, eu realmente mexo com Golden Gate foi depois que eu entrei na Oracle. Então, uma das primeiras tarefas que eu recebi foi trabalhar com um produto do Golden Gate, que é o Golden Gate Stream Analytics. Então, ele é uma casca, né, do Golden Gate, ele tem alguns outros componentes ali, mas internamente ele usa o Golden Gate. Então, e uma coisa que eu particularmente gosto muito, né, Gilson, que é entender como que o serviço funciona. Então, existia a possibilidade de você ir lá na console, fazer o deploy, ele entrega para você um endpoint, mas eu fui lá, instalei SO, coisa que o pessoal não faz mais hoje, né? Instala SO, formato disco no VirtualBox lá para poder entregar, instala pacote, configura diretório. Então, assim, aí foi
onde eu comecei a mexer com o Golden Gate. Então foi no Golden Gate System Analytics e depois eu fui expandindo para o Golden Gate propriamente dito. Boa. Você trouxe um tema bem legal e eu queria saber um pouco mais sobre a sua opinião, que é com relação à criação desses ambientes virtualizados, como o VirtualBox, que você Uhum. acaba tendo a necessidade de conhecer um pouco mais o Technase ali, né? Então, saber ali o beabá de instalar um sistema operacional, de criar discos e apresentar esses discos para você formatar e criar os volumes, depois fazer a instalação na mão ali de banco de dados. Pegando essa ideia e olhando para o mundo agora de cloud, que tudo é só dar um clique, como que você enxerga isso para os profissionais atualmente? Tanto para os que já têm experiência, mas principalmente para quem está iniciando a carreira agora. Cara, eu acho que é um conhecimento muito importante, porque, igual você comentou, hoje com a cloud, você vai lá, clica num botão, você faz um Terraform, faz um script, faz alguma coisa, que ele faz todo o deploy para você. Então, quando a gente fala muito de banco de dados, a gente tem um conceito de banco de dados gerenciado, né? Onde o backup é feito pela plataforma, o TAN é feito pela provedora, né? Mas eu acho muito importante porque a gente, até hoje, tem clientes que rodam no on-premise, que rodam no ambiente local. E esse cliente, ele tem que ter alguma forma dele modernizar isso, trazer para a nuvem. Então, ter esse conhecimento básico, por exemplo, cara, como é que eu formo? Porque assim, vamos pegar no mundo Oracle, né? Vamos falar do mundo Oracle. Eu vou lá e faço um Autonomous Database, por exemplo, onde eu não tenho acesso à parte física dele, né? Eu vou ter um endpoint ali que eu interajo. Mas e quando eu precisar fazer a migração de um cliente do on-premise para esse Autonomous? Quais são as ferramentas? Eu posso ir lá e dar um Ctrl+C, Ctrl+V no file system e jogar para dentro desse cara? Não, não posso. Eu vou estabelecer uma conexão. Então, assim, eu acho que esse conhecimento, Gilson, ele é um conhecimento muito importante e que eu percebo que às vezes as pessoas deixam de lado, né? Ah, eu vou pegar um tutorial aqui de como é que faz um autônomo, cara, quer clicar, next, 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 e vai sair do outro lado, mas o básico mesmo as pessoas estão deixando de lado de estudar. E eu acho isso muito ruim, né? Pro futuro, pro dia a dia. As pessoas estão jogando muito, vou jogar no chat GPT, vou jogar no OpenAI, vou fazer, né? E esquece do conhecimento básico. Sim, legal, concordo com você nesses pontos. Realmente também vejo dessa forma, facilita e é prático por um lado, mas por outro Uhum. lado também acaba criando essa barreira ou limitando o conhecimento de se aprofundar mais na tecnologia. Sim, e cara, quantos problemas assim que você já deve ter pego que uma plataforma, uma automação, ela te limita e que se você, né, tivesse um conhecimento mais básico ali, você conseguiria resolver, né? Então, eu acho isso muito importante, cara. Não que a automação seja ruim, tá, pessoal? Longe disso, a automação ela vai te ajudar, vai te dar velocidade, vai te dar escala para você conseguir fazer. Mas ter um conhecimento básico, né? A gente até brinca de abrir uma porta no Fire. Vou falar pro cara IPv4 buzões, o cara nem sabe o que é isso, né? Então, tem que ter esse Exato. conhecimento básico. Tem que ter. Exato. E lembrando que para automatizar precisa conhecer, né? O detalhe é, Uhum. quem usa só o resultado ou produto final da automação e não conhece o que está por trás, aí talvez precisa ficar mais atento e ligado para se aprofundar nas tecnologias, né? Sim, sem dúvidas. Falando sobre o Golden Gate, eu vou perguntar já sobre essa questão do Golden Gate nesse sentido, como serviço, mas antes, eu queria saber um pouco de você, como que foi a sua trajetória, o seu processo com o Golden Gate. Porque até então que a gente já viu foi, você iniciou lá com suporte técnico, daí teve a chance de entrar como DBA, no começo foi mais tranquilo, como você falou, Uhum. porque estava aprendendo as coisas mais básicas ali, depois quando foi entrando na parte de atendimento, de acionamentos e tudo, aí o caldo foi engrossando, mas você se manteve firme e gostou. E aí entrou na Oracle e veio o Golden Gate. Como é que foi esse processo com o Golden Gate? Você também acha que é aquela ferramenta que é um bicho de sete cabeças, que a maioria dos DBAs ainda morre de medo, ou que muitos falam que conhece bastante, mas na prática são muito rasos? Conta pra gente sobre as suas experiências e nesse contexto. Eu acho que o meu primeiro contato, assim, eu tive muita sorte de ser com o Stream Analytics, que ele te dá uma interface gráfica, então é aquela primeira barreira, né? Todo mundo fala, pô, o Golden Gate é script, o Golden Gate é linha de comando que você vai interagir. Até um detalhe, né? Isso existe, mas não é, mas o principal hoje, a gente já tem um microserviços que ele traz para você uma interface gráfica que gerencia. Mas eu acho que, é igual você falou, no começo ali, Gilson, era uma coisa que dava um pouco de medo. Assim, pô, cara, primeiro que eu nunca mexi, nunca tive contato, né? Uhum. Depois é uma ferramenta de linha de comando, então você vai lá, instala, baixa um zip, extrai, aí tem um Java, tem não sei o quê, mas aquele conhecimento, como eu comentei, aquele conhecimento básico de instalar no VirtualBox, subir uma VM, vai te ajudando ali no decorrer do dia, né? E depois que você coloca o Golden Gate para rodar, aí você tem uma vantagem muito grande, claro. Aquilo a gente tem que separar, né? Eu quero ser um usuário de Golden Gate, onde eu vou ali e configuro uma extração, ou eu quero ser aquele cara que instala, configura, dá troubleshoot, né?
vai ali no fundo mesmo para poder mexer. E eu tive essa oportunidade aqui na Oracle de ir evoluindo isso, esse conhecimento, né? Então, cara, faz o mais simples, depois vai evoluindo. E hoje eu sinto que, guardadas as proporções, né? O Golden Gate não é uma ferramenta, até tomar cuidado, né, para não simplificar muitas coisas, mas é uma ferramenta que te dá muitos wizards, muita interface gráfica. Ele teve uma evolução quando você pega as primeiras versões que eram puramente linha de comando, e tem muito processo, tem muita porta, tem muito arquivo de parâmetro. Hoje ele está bem mais simplificado, né, para poder fazer essa interação, esse gerenciamento, né. Boa, boa. E você trouxe um ponto que eu achei bem legal, nessa diferenciação, né, do cara que é ali um OGG admin e um cara que é mais usuário de OGG, que até sabe ver um processo, sabe que aquele processo extrai essa tabela e manda para o outro lado, mas não é o cara que faz a implementação, que faz a instalação, que faz a arquitetura das soluções com o Golden Gate. Isso mesmo. Porque dá para diferenciar, né? Claro, nem toda empresa, nem toda equipe vai ter necessidade de ter esse papel dividido. Geralmente fica com o DBA, então, pô, você já conhece de Oracle, já conhece de SQL Server, já conhece isso aqui, então, olha esse produto aqui que você vai acoplar nele para você poder fazer uma captura de dados, né? Então, geralmente fica com o DBA, mas sim, dá para ter essas separações de roles, de atribuição, né? Então, dá para você escolher, se você for mexer com o Golden Gate, o que você vai querer ser, né? Se você vai querer mexer um pouco mais abaixo, ou você vai mexer só na interface gráfica ali das pipelines, né? Dá para ter sim essa separação. Legal, legal. Inclusive também os direcionamentos ali, se vai para um Big Data, vai para o Streams Analytics, porque requer também uma dedicação considerável para entrar nesses nichos, né, do Golden Gate e não ficar ali só no basicão, com muitas aspas aí, de Oracle para Oracle, que a maioria da galera faz. E esse do Big Data que você comentou, Gilson, e aí essa é uma parte que eu gosto muito do Big Data, tá? Porque ele te dá uma flexibilidade muito grande. Então, assim, né, pessoal, contando do produto barra fazendo uma propaganda, né? É, o Big Data hoje ele tem diversos conectores, origens e destinos, e cada um desses dá uma velocidade muito grande. Então, por exemplo, eu quero escrever em Object Storage, mas em JSON, em CSV, eu quero adicionar uma coluna, remover, fazer uma pequena transformação enquanto o dado está passando pelo Golden Gate. Então, assim, eu tenho muita opção do que eu consigo fazer. E como o Gilson comentou, é, você vai escolher se você quer descer nesse nível de, pô, cara, agora eu quero alocar mais memória, agora eu quero colocar um paralelismo, né? Então, dá para você optar, dá para você ter, né, essa escolha aí na sua carreira, né? Boa. E aí, voltando àquele tema que eu falei que eu ia perguntar daqui a pouquinho, sobre o Golden Gate na OCI, com essa interface Uhum, nova, que facilita muita coisa, mas a gente ainda tem os OGGs admins ali que gostam muito de usar a linha de comando e tudo mais. Você acha uhum. que quem está aprendendo o Golden Gate do começo, agora, né? Vou aprender agora, eu não conheço nada. Vai ajudar mais ter essa interface nova e usar os serviços da OCI, por exemplo, ou até fazer a instalação no modo gráfico e fazer as interações no modo gráfico do que usando linha de comando? Cara, eu acho que vai variar muito do que é seu objetivo. Então, por exemplo, olha, eu quero utilizar Golden Gate sem me preocupar com a infraestrutura. Eu vou postar. Porque o deployment ele se torna muito mais simplificado. Basicamente, ali eu vou ter que ter uma rede, para a gente voltar lá nos conhecimentos básicos, né? Eu vou ter que saber o que é o IP, liberar uma porta de acesso. Então, se você for cara de Golden Gate, talvez você não vai fazer isso, alguém vai fazer para você, né? E depois disso você vai escolher qual que é o tipo de tecnologia que você quer trabalhar e tamanho da máquina. Basicamente é isso. Então, cara, eu quero mexer com Golden Gate. Sem me preocupar com a parte básica, eu vou para o CI. Não, agora eu quero, por exemplo, quem sabe, né, pessoal, a tecnologia está sempre evoluindo, mas nem todo mundo consegue acompanhar. Você sempre vai ter aquele cara que vai ter um Oracle Database antigo, um Golden Gate antigo, um SQL Server antigo. Então, pô, cara, eu quero estudar de forma com que eu consiga atender quem já tem essa base mais antiga e também a parte mais moderna. Aí beleza, aí você pode baixar os instaladores do Golden Gate, instalar a máquina virtual na mão, instalar o pacote. E um detalhe importante, né? Um não exclui o outro. Por quê? Aí vamos falar um pouquinho mais do Golden Gate. A gente tem o que nós chamamos de arquitetura clássica, que basicamente é uma arquitetura onde você vai interagir com ele através de linha de comando. Então você tem um utilitário e um conjunto de pastas, é basicamente isso a organização do Golden Gate, tá? E nós temos agora a parte mais moderna, que é a única arquitetura suportada, que é a microserviços, onde eu tenho interface gráfica. Então, antigamente eu precisava criar um arquivo de texto, registrar um processo, startar, mas agora eu tenho botões que eu consigo fazer. Só que eu também, né, consigo manter esse meu conhecimento da linha de comando, porque apesar dela me dar uma interface gráfica onde eu consigo interagir, eu também tenho acesso à parte de linha de comando através do admin client. Então, lá no antigo eu tinha o GGS CI, que é um utilitário de linha de comando, e agora eu tenho o admin client,
que eu consigo, inclusive, ter um match, né? Ter, assim, basicamente os mesmos comandos que eu rodava em um, eu consigo rodar no outro. Então, um conhecimento não exclui o outro, né? Então, estudar esse mais antigo não vai te impactar de forma negativa, tá? Excelente, muito boas explicações, Tanaka. Show de bola. A Golden Gate é sensacional, né? Nós dois aqui somos suspeitos para falar. Sim. E se a galera que está interessado em investir aí carreira no Golden Gate, estudar e se aprofundar, pode ir que vocês estão num bom caminho, né, Tanaka? Sim, e assim, cara, não é porque eu trabalho na Oracle, né? Não é porque eu trabalho com o Golden Gate, mas quando você olha hoje ferramentas de CDC, que são ferramentas que fazem o que o Golden Gate faz, existem outras, tá? Mas eu costumo falar assim, cara, quando chega uma determinada volumetria, quando chega uma determinada customização, as outras ferramentas não conseguem acompanhar. Então, o outro fabricante tem uma ferramenta lá que tem uma interface gráfica, eu clico, faço a mesma coisa que o Golden Gate. Beleza, em um determinado ponto, os dois vão te atender. Mas quando chegar, cara, numa customização, numa coisa de performance, aí, se pesquisar na internet, não precisa acreditar em mim ou no Gilson, né? Existem estudos de Claro. performance que mostram que o Golden Gate ele tá ali na frente. Então, e voltando lá no começo, na questão da carreira, né, Gilson, quando eu comecei, isso era uma coisa que eu queria pra mim, cara, trabalhar com ambientes complexos, trabalhar com coisas difíceis, coisa, pô, cara, assim, criar tablespace, pô, o cara conecta lá, tem um tablespace, cria uma tabela, né? Não que seja simples, mas, pô, cara, Golden Gate é uma coisa muito legal, né? Você vai evoluindo Mais bastante, desafiador, podemos dizer mais assim, desafiador. mais desafiador. Isso mesmo. Então, eu sempre coloquei para mim isso como objetivo. E o Golden Gate eu consigo atingir isso, né? Excelente. E eu acrescentaria também nessa questão do Golden Gate, comparando com outros produtos, o fato de você ter a possibilidade de fazer um troubleshooting mais detalhado, mais técnico. Então, a gente com o Golden Gate consegue saber ali exatamente qual que é a tabela, qual que é a coluna, qual que é o dado que deu problema. Comparando com outras ferramentas, elas não têm essa capacidade. A galera pode comentar aí, viu, galera? Se vocês Uhum. concordam, não concordam, se tem outras experiências, comenta aí para a gente saber e a gente bater esse papo. Não, não existe uma verdade absoluta. A ideia é a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência, e eu vejo muito isso no Golden Gate. Uma das coisas que eu mais gosto, e eu sempre comento, é isso. O Golden Gate, comparado com outras ferramentas, ele te dá uma possibilidade e uma versatilidade gigantesca. E tem motivo para isso. Esse ano está comemorando, a Oracle está comemorando 25 anos do produto Golden Gate, tá? Então, é Uhum. uma ferramenta, né, Tanaka, que não surgiu 5, 10 anos, é uma tecnologia que iniciou lá atrás, com uma empresa que se chamava Golden Gate, a Oracle comprou e transformou ela nesse produto sensacional que a gente só viu crescer e desenvolver nos últimos anos. Então, é um produto muito sólido e consistente. Isso é interessante comentar também, porque, como você comentou, né, é um produto que foi desenvolvido por uma empresa que a Oracle adquiriu. Então, inicialmente era um produto de Oracle para Oracle, ele só fazia esse tipo de replicação. E uma coisa muito interessante que ele foi evoluindo no decorrer do tempo. Então, como eu comentei, agora eu tenho o Big Data, que não chama mais Big Data, chama DAA, né? Agora, aí eu coloquei SQL Server. Quando eu falo eu falo Oracle, né? Foi colocado SQL Server, foi colocado Postgre, MongoDB. E uma coisa que eu gosto muito desse conceito, que é uma ferramenta única. Então, por exemplo, o Gilson comentou da questão de fazer troubleshooting, né? Cara, se eu já fiz troubleshoot de um problema de Golden Gate for Oracle, o mesmo conceito, o básico ali, né, do trail, do RBA, da posição física, eu vou aplicar isso com SQL Server. Então, eu consigo padronizar toda a minha pipeline. Eu consigo, olha, cara, chegou um banco de dados novo na minha empresa e eu quero fazer uma pipeline de dados. É suportado pelo Golden Gate? É. Pluga ele, a mesma tela, o mesmo procedimento que se aplica para outro banco, você vai conseguir aplicar para esse. Excelente, excelente. E a gente falando agora de Golden Gate já faz um tempo, né? E vocês viram aí, galera, a gente não gosta de Golden Gate, tá? A gente quase não mexe com Golden Gate todos os dias, 24/7, Uhum. tá? Já deu para perceber. Eu queria saber, Uhum. Tanaka, um pouco da sua experiência antes da Oracle e como que foi Uhum. depois de entrar na Oracle, na famosa nave mãe. Como é que foi essa experiência para você como profissional? Tá legal. Então, tem só um detalhe antes de entrar na Oracle, que eu saí da 3DB e eu fui para um parceiro Oracle, um outro parceiro Oracle da região chamado Acert, tá? Uhum. E também, cara, eu sempre tive muita sorte, assim, lugares legais para trabalhar, então lá eu tive contato com algumas outras tecnologias Oracle, então Oda, Exadata, lá na 3DB eu também tive, mas na Acert eu tive um pouquinho mais, e lá foi onde a gente começou a fazer muitos projetos, tanto na 3DB quanto na Acert, de Oracle Cloud, né? E eu acho que isso foi muito importante para minha carreira, porque eu lembro que quando eu estava na 3DB eu tinha algumas opções sobre o que estudar, né? Porque lá era muito interessante, que era muito alinhado, assim, pô, cara, a empresa precisa disso,
Então, fulano de tal vai assumir essa frente, vai estudar esse produto, né? Vai aprender aquilo ali. E eu lembro que eu escolhi Oracle Cloud Classic, né? 2017, ali, 2016, por ali. E eu acho que isso foi me habilitando, me preparando para entrar na Oracle. Então, acho que esse foi o ponto de entrada, Gilson, de ter esse conhecimento da nuvem Oracle, né? Não só da parte de banco, mas da parte de infraestrutura, cara, subnet. Eu, geralmente, quando a gente trabalha com banco, né, a gente vai, dependendo da empresa, a gente fala assim, cara, vai abrir um chamado pro cara de redes e falar, preciso de um IP, de um DNS, de não sei o que, você não vai mexer com isso, né? Mas eu tive que aprender. Então, fui aprendendo e surgiu a oportunidade de entrar na Oracle para um time de arquitetura. Então, eu fiz o processo seletivo e não passei. Então, isso é muito interessante, né? Até brinco porque isso é muito importante, né, pessoal? Porque até falando um pouco de carreira, eu fiz a entrevista, não passei porque acabou que eu era muito técnico para a vaga de arquitetura na época que eles me deram esse feedback. E aí eu fiz uma entrevista para uma vaga de engenheiro de soluções, que é o que eu faço hoje, né? Então, eu tive essa oportunidade de passar por duas entrevistas diferentes, duas áreas diferentes, e eu acho que acabei dando sorte de cair na área que eu sempre gostei, que é a área de, não vou dizer mão na massa, até porque a gente tem algumas regras de compliance, então eu não posso conectar em ambiente de cliente, tá? O pessoal não tem acesso a nada especial, então alguns amigos, pô, Tanaka, vê para mim uma nota, cara, não consigo, tá, gente? Então, o meu time é um time de pré-vendas hoje, e já fazem 4 anos que eu tô aqui, tá? Na Oracle. Legal, legal. Boa essa experiência, você compartilhar. Então, você foi se preparando, se moldando ali, e aí quando veio a oportunidade de fato, você já estava meio caminho andado. Sim, eu acho que a preparação, cara, é um passo importante, né? Porque existem empresas que vão ter vai ter o tempo de te treinar, de te preparar, né? Cara, vem cá, entra como estagiário, vai ter o tempo ali, vai ter atenção para te guiar nesse caminho. Mas existem posições, existem empresas que não têm esse tempo. Então, Sim. o estar preparado é muito importante. E aí, um detalhe, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, né? Não é só estar preparado em Golden Gate. Pô, cara, eu conheço tudo de Golden Gate. Se eu abrir esse parâmetro aqui, tá naquela documentação. Não é isso. Eu acho que você tem que estar preparado em uma tecnologia, um conjunto de tecnologias, mas sempre tá olhando coisas que estão ali perto, né? Então, cara, pô, eu mexi com banco de dados Oracle. Qual que é o próximo passo da Oracle era o próximo passo da Oracle como companhia? Nuvem. Então é sempre isso, né? Sempre ter uma base, sempre estar se preparando com coisas novas, tá? Isso é muito importante, cara. Estar preparado, né? Boa, boa. Ou ir se preparando ali, né? Porque às vezes a gente não sabe também as oportunidades que pode aparecer, e no seu caso você já estava ali praticamente pronto. Aí teve as entrevistas, você foi aprovado, e como que Uhum. foi essa mudança, né? Eu sempre faço aquela perguntinha, o crachá pesa, depois que você entrou na hora, o que que mudou estando na nave mãe? Conta aí pra gente. Cara, eu acho que o que mudou é porque, assim, quando eu estava nas consultorias, eu era meio que um cliente da Oracle, né? Então, eu tinha que abrir chamado, eu tinha que atualizar chamado. Então, eu falava, cara, tem um problema de Golden Gate, né? Então, você tinha que ir lá. Você era um cliente, apesar de ser parceiro, você tinha uma interação como cliente ali. Agora, estando na Oracle, uma coisa muito interessante é você ter contato com as pessoas que fazem os produtos. Então, muitas vezes, e isso para mim é muito legal, cara, pô, eu tô com uma dúvida ali, a documentação, não consegui entender. Não é tão simples, né, como abrir uma lista telefônica e achar o nome do cara lá, mas às vezes você consegue achar o cara responsável por aquela funcionalidade. Então, acho que isso para mim é muito legal, tá? Só que isso também traz um peso, né, a questão do peso do crachá, muito, muito importante, muito grande. Porque quando eu vou falar com um cliente, vou falar com um parceiro, vou apresentar alguma coisa, espera-se, ou pelo menos a maior parte das pessoas espera que eu seja o dono da verdade, que pô, o Tanaka sabe tudo, mas não é assim, tá, pessoal? Então, é, eu estudo, a gente lê documentação, a documentação que a gente tem acesso é a mesma, a mesma que as pessoas também têm, tá? Mas acho que o peso, ele acontece, tá, Gilson? Principalmente que as pessoas do outro lado esperam que seja aí, tipo, se vamos brincar, o astronauta, né? O cara que vai descer da nave, vai resolver todos os problemas ali, mas no final, né, igual você comentou, nós somos seres humanos, então pesa, mas né, tem que ter essa contrapartida aí, né? Legal, faz parte do trabalho, né, ter essa responsabilidade e representar o fornecedor. Sim, cara, isso é muito importante, né? Até o jeito de você falar, o jeito, sabe, de se posicionar perante um cliente, isso é muito importante. E aí, você pode fazer curso, né? Você pode estudar, você pode
e evoluindo com o tempo, então muda a pessoa, né? Muda o jeito que a pessoa vai lidar ali no dia a dia. Uhum. Sim, sim, boa. E nesse período, eu sei que você ganhou um reconhecimento, você teve um reconhecimento muito diferenciado com o Golden Gate. Conta um pouquinho para a Uhum. gente como é que foi esse processo, o que que você fez para ter esse reconhecimento, o que que ele significa para você. Ah, isso é uma coisa muito legal que acontece, né? Eu acho que isso é comum de todas as empresas, de ter reconhecimento para os funcionários. Então, pô, o Gilson foi lá, fez um projeto muito interessante, aí você recebe um e-mail, recebe um brinde físico, né? Então as empresas, eles têm esse conceito, né, de reconhecimento. E aqui na Oracle, eu tive a oportunidade de receber, a gente chama de badge, né? Chama de reconhecimento, chamado Golden Gate Excellence Award. Então, basicamente, depois que eu fiz vários projetos, aí o time de produto, eles podem criar esse tipo de reconhecimento, e eu acredito que seja até hoje o único brasileiro que recebeu esse tipo de certificação, de reconhecimento, e o único da América Latina. Tá? Então, da última vez escolheram 12 pessoas pelo mundo que tinham esse tipo de reconhecimento, que ele é dado, então, basicamente, como o programa ACE, né? A gente pode falar um pouquinho mais pra frente, né, sobre o ACE, mas basicamente, ou alguém percebe que você está fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho, ou alguém já pode te indicar para que seja analisado, e aí eu fui reconhecido, tá? Então eu tenho, por 2 anos seguidos, eu tenho esse badge de reconhecimento ali pelos projetos que eu vim tocando nesses últimos 4 anos aí com o Golden Gate aqui dentro da Oracle. Então, isso é muito legal, acho que faz parte da motivação, né, do funcionário, ali, do colaborador, ter esse tipo de reconhecimento da empresa. E acaba sendo uma coisa importante, né? Pô, alguém parou para analisar o que você estava fazendo e aquilo que você fez foi muito relevante para a empresa, né? Então isso é muito legal, muito interessante isso, né? Ah, sensacional, espetacular. Parabéns por esse reconhecimento e ser o único da América Latina, do Brasil e da América Latina, é um prestígio muito bom, né, Tanaka? Sim, sim. Cara, que fique claro, existem várias pessoas aqui na Oracle que conhecem mais de Golden Gate do que eu, tá? Mas esse badge eu tive muita a sorte, a oportunidade de ganhar. Mas não significa, mais uma vez, que eu sou o maior especialista. Existem outras várias pessoas que conhecem muito mais do que eu, tá, pessoal? Então, isso é importante de deixar claro, tá? E como você comentou, está relacionado com alguns projetos e atividades mais específicas que você fez e teve uma contribuição notável. Sim, inclusive alguns projetos são públicos, né? Então, dependendo do que você pesquisar no Google aí, Golden Gate com Oracle nos últimos 4 anos, não vai ter nome, né? Foi o Tanaka, foi o Gilson, foi não sei quem que fez, mas sim, foram projetos bem, bem interessantes, projetos de modernização, projetos de resolução de problemas bem complexos, né? Então, foi bem interessante, né, esse reconhecimento. Muito bom. E você comentou, falando de reconhecimento, também ali do programa ACE. Você já foi um Oracle ACE, ou, na verdade, você é um ACE Alumni, mas eu queria que você Uhum. explicasse um pouquinho para a gente, antes do Alumni, contar um pouquinho sobre as suas participações na comunidade e como que foi a sua nomeação para ACE. Tá, eu acho que essa questão da comunidade, né, é uma coisa muito importante para mim, porque voltando lá no começo, né, como é que você estudava Oracle no começo? Cara, entrando no Oracle Base. Tinha um Oracle Base, tinha mais uns 2 ou 3 brasileiros ali que também, né, eram Oracle Ace, eu nem sabia, nem fazia ideia do que era na época, né, o Fábio, tinha outras pessoas ali, o Portilho, né, que sempre estavam divulgando. E aí eu percebia que é interessante você dar um retorno para a comunidade. Então, cara, pô, eu fui lá e estudei uma coisa muito legal, ainda não tem uma documentação, principalmente em português, né, Gilson? Eu acho que isso é um diferencial muito importante, porque, cara, eu quero ler sobre Oracle Hack. Beleza, vai ter 200 artigos na internet, maioria em inglês, mas não tinha nada em português, não tinha nada de Oracle Cloud na época, de database. Então, eu sempre fui, e eu fui contribuindo, assim, sem pretensão, né, cara, sem esperar nada em troca. Né? Eu nem sabia o que era Oracle isso. Então, eu fiz um blog, acho que muita gente começa assim, né, cara, pô, botei um blog aqui onde eu vou anotar coisas legais que eu fiz no meu dia a dia. Então, pô, eu fiz um deploy disso, como é que eu faço, resolvo tal problema. E aí depois que eu já tinha alguns posts, algumas contribuições, então palestrei em alguns eventos, né, antes de virar Oracle Ace, eu conheci o programa, aí que eu fui me aprofundar, e aí eu vi que você tinha como submeter. Então, cara, você vai lá, se cadastra, né, Gilson? Então, olha, eu sou o Adriano Tanaka, tá aqui no site, tá aqui o que eu fiz, e isso ele acaba sendo analisado e avaliado pela equipe do Oracle Ace, junto com outras pessoas, e é um título de reconhecimento para pessoas que têm algum nível de contribuição, né? E aí,
mais uma vez, assim como eu fiz as duas entrevistas e não passei da primeira, eu submeti para o Oracle Ace uma vez, não foi aprovado, ainda não tinha conteúdo suficiente, não estava na qualidade correta, tá? E aí eu esperei, se eu não me engano, são 6 meses entre uma submissão e outra, um ano entre uma submissão e outra. Nesse período, eu fui aumentando a minha quantidade de contribuições, e aí eu submeti, passou um tempo, fui reconhecido como Oracle Ace, né? Na época, ainda não tinha aquela diferenciação de Ace Pro, Ace, o Director já existia, né? Era só Ace e Director. Então, eu lembro que eu fui o sétimo do Brasil, se eu não me engano, a receber o reconhecimento de Ace, tá, Gilson? Mas foi sempre na Oracle, né? Porque até um detalhe importante, quando você entra na Oracle, você não pode manter o status de Oracle Ace, né? Aí você vira Oracle Ace Alumni, até porque um dos benefícios do programa Ace é que você tenha contato com pessoas da Oracle. Então, acaba que não faz sentido, né? Porque você já tem, por ser funcionário, você já teria aquele contato ali, você já pode ter acesso direto aos PMs, ao time de desenvolvimento, aqui dentro da Oracle, né? E acho que tá no mudo disso. É verdade, isso acontece de vez em quando com a galera que acompanha, eu esqueço aqui. Eu coloco no mudo porque às vezes passo os carros aqui, eu monto, faz um monte de barulho. Uhum. Mas eu ia comentar que você é o cara que nunca desistiu, né, Tanaka? Você comentou dois casos aqui pra gente que tentou a primeira vez, não deu certo, aí você falou, não, pera, deixa eu melhorar, deixa eu me aprimorar, vou focar aqui, e tentou de novo e conseguiu. Então, galera, fica a dica aí, né, Tanaka? Não desistam aí dos seus objetivos. Às vezes não dá certo na primeira, que é normal, comigo também já aconteceu, e aí a gente não pode Uhum. desistir, vê o que precisa melhorar e bola pra frente. E eu interpreto isso, cara, como um nivelamento, sabe? Porque assim, muitas vezes você fala assim, cara, eu já sou muito bom em tal coisa, eu sou o Master Blaster de não sei o quê. Mas esse tipo de coisa, né, você não passar numa entrevista de emprego, você não passar numa seleção de um programa, igual o Oracle Ace, ele serve para você dar um passo atrás e refletir, tipo assim, putz, cara, será que realmente eu sou tudo isso que eu imagino que eu seja? Então, ajuda até você se posicionar mesmo, entender onde você está naquele momento, né? Então, isso é muito Boa. importante. Show. E fazendo só um adendo ali sobre o programa Oracle Ace, todo ano é feito ali a avaliação, então normalmente você fica ali por um período de um ano, que normalmente é do meio de um ano até o meio de outro ano, e aí dentro desse período você tem que fazer as contribuições para se manter. E aí nesse período acontece muito de algumas pessoas sair ou serem rebaixadas do programa e outras pessoas entrarem. Atualmente eu acho que deve ter em torno de uns 15 a 20 aces do Brasil. Eu não vi aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo, ó, vai aparecer aí o site, que é o Ace Directory, e lá você consegue consultar todas as pessoas que fazem parte do programa atualmente, ou seja, nesse ano de vigência de 2025 até 2026, e todo ano muda, tá? O cara é esse ano, mas não quer dizer que vai continuar no ano que vem. Para continuar, tem que seguir ali com as contribuições que faz, com as palestras, com as divulgações, e se você que está acompanhando aqui a gente e quiser fazer parte do programa, também vou deixar aqui o site para você dar uma olhada lá, ver como que o programa funciona. Eu já fiz 2 vídeos, Tanaka, explicando um pouquinho sobre o programa. Vou deixar aqui, ó, para vocês pesquisarem lá no canal, dar uma olhada, ver como que é, o que, que precisa fazer. Em resumo, o que eu posso falar para vocês vale muito a pena e você está Isso ali, mesmo. o programa te força a você estar ali perto da comunidade, perto da galera que sempre está compartilhando conhecimento e experiência, como a gente aqui, né? Isso é um bate-papo, mas a gente também está compartilhando um pouquinho da nossa experiência, a gente está conhecendo aí toda a trajetória do Tanaka, e tudo isso é legal porque a comunidade ali está sempre movimentando e você fazer parte disso só te traz benefícios. E eu acho que é uma coisa importante, cara, porque, por exemplo, eu gosto muito de ir em eventos de tecnologia, né? E muitas vezes você está aqui Presencialmente, presente, detalhe, né? presencialmente, quando eu consigo as autorizações necessárias, eu consigo ir, né? Esse detalhe é muito Se importante. não conseguir, ó, vamos fazer uma apelo aí, galera, pro chefe do Tanaka, eu não sei quem é hoje, mas, ó, se você tiver ouvido aqui o chefe do Tanaka, pô, ajuda aí, libera a Ah, verba para ele participar, porque a presença dele é importante nos eventos, ainda mais agora, né, que tá com bastante coisa aí para compartilhar sobre Golden Gate, sobre Streams Analytics, sobre esse universo de Big Data que tá bombando, né, Tanaka? mas existe uma outra aprovação também, né, Gilson? Quando você é casado, aí você tem, você vai Ah, essa em aí muitos eventos, né? Então, mais tipo assim, difícil. um toda semana, um a cada 15 dias, né? E, então, eu Mas, vou fazer um spoiler aqui pra galera, né? Além de ser casado, você é pai, né, Tanaka? cara, então você tem que Mais conciliar as responsabilidade agendas. ainda. Porque geralmente o pessoal faz evento fim de semana, sábado, ou de noite, né? Então, assim, o tempo que você estaria com a sua família, você está dispondo ali para estar com outras pessoas, né? Mas a parte importante, né, pessoal, isso aí eu recomendo para todo mundo, independente do nível da pessoa, se é um estagiário, se é um sênior, independente do nível, participe dos eventos. Porque muitas vezes ali,
Você vai encontrar pessoas, então, por exemplo, a gente vai ter o Bob Tech Day, né? Você vai encontrar o Gilson passando por lá, você pode trocar uma ideia com ele. Além disso, nos eventos, você pode ter acesso a coisas que você ainda não conhece. Então, pô, cara, eu conheço muito de Oracle Database, mas eu vou num evento, o cara vai falar de uma tecnologia muito específica que você nunca viu, né? E além disso, de outras tecnologias também. Não necessariamente Oracle, né? Então, cara, como é que eu pego o Golden Gate Big Data, o DAA, e eu vou integrar ele com a Azure, vou integrar ele com o GCP? Então, assim, participar dos eventos é uma coisa muito útil, muito importante, né? Para você ter essa atualização ali do que está acontecendo no mercado de trabalho, de tecnologia no geral. Excelente, Tanaka. E reforçando, né, os eventos, entre em contato com a galera que tá lá. Se vocês me verem e quiser falar comigo, pode vir. Eu sou ser humano também, não mordo, galera, prometo, tá bom? Posso só, de repente, fazer uma entrevista ali rapidinho com vocês, mas tá valendo, né? E aproveitando para divulgar aqui o evento do Golpe Tech Day, que está chegando, vai ser agora, dia 23 de agosto, e tem novidade, né? O Tanaka, ele já participou desse evento algumas vezes, né, Tanaka? Mas esse ano, Uhum. especialmente, eu vou deixar você contar a surpresa aí pra galera. Eu tive a oportunidade de participar como espectador, né? Então, assisti ali algumas apresentações e uma coisa muito interessante, né, cara? Então, quando eu fui presencialmente, eu vi o Mike, por exemplo, que era um PM de upgrade, né, e tudo mais, de patch. E assim, você ter contato com esse tipo de gente, falar assim, pô, o cara que faz a tecnologia, né? E hoje, depois, porque teve a pandemia, né? Então, foi para online. Acho que esse é o segundo ou terceiro depois da pandemia, né, Gilson? Submeti e foi aprovado para poder apresentar sobre as novidades do Oracle, não Golden Gate, mas o Database 23 AI, para desenvolvedores. Então, assim, como que a Oracle vem melhorando o produto e colocando novas funcionalidades para ajudar desenvolvedores a utilizar melhor o database. Então, essa vai ser a minha apresentação esse ano. Tá? Então, quem quiser participar, quem quiser acompanhar, se tiver alguma dúvida sobre alguma funcionalidade, né, quiser tirar pessoalmente, a gente vai estar lá para poder bater um papo descontraído, né, sobre o que a gente está fazendo de novidade. Tá? Isso aí, galera. Então, reforçando, ó, 23 de agosto, agora 2025. Vou deixar o link aqui. Se você não se inscreveu ainda, tá perdendo tempo. Já deve estar no terceiro lote e vai ficando mais caro, né? Cada lote aumenta o valor, mas ainda vale muito a pena. Então, se você não se inscreveu, se inscreve aí. Se for de São Paulo, não tem desculpa, hein? Se for longe, igual o Tanaka, que mora em Goiás, aí tudo bem que tem mais custos. É. Mas se for de São Paulo, não tem desculpa. Tem que se inscrever e participar lá da gente. E Pô, mas participar lá com a gente. não teve um cara que foi de moto ano Tem vários, passado? tem pessoas que vai Ele de saiu de moto. Minas Gerais de moto. Não foi isso? Teve um cara? Então, assim, a distância, cara, realmente é complicado. Igual o Gilson comentou, eu sou de Goiânia, então, apesar de ser perto e rápido para São Paulo, envolve um custo, né? Então, às vezes você tem que pagar, às vezes a empresa paga para você. Mas, pessoal, se planejem, se possível, participe do evento. É uma coisa muito legal, né? Isso aí, e assista a palestra do Tanaka. Eu também vou palestrar, então assista também as nossas palestras. A minha vai ser 3 horas, eu não sei o horário da tua, Tanaka. Espero que não seja no mesmo horário que a minha, tá? A minha é Não, a três minha é horas a da tarde. penúltima do dia. A penúltima do dia. Eu não lembro o horário, mas eu lembro que é a penúltima do dia. Tá? Beleza, eu vou aqui para ajudar a galera, vai aparecer ali a grade, tudo com os horários, para quem já se inscreveu e está garantido, já se programar. E, de novo, se você não fez ainda a inscrição, corre aí que você já está bem atrasado, É importante, beleza? pessoal. Isso é no evento. Show. Ah, e agora, Tanaka, eu queria saber um pouquinho de você. A gente falou muita coisa profissional, muita coisa técnica, mas o que que o Tanaka faz nas horas vagas? Quando você não está estudando Golden Gate, quando você não está montando seus labs, quando você não está preparando palestra, o que que você Uhum. faz nas horas vagas? Conta pra gente. Cara, como você comentou, eu tenho uma filha, né? Então, eu passo muito tempo com ela quando eu consigo. Apesar que, igual você comentou, a gente tá sempre ocupado, né, cara? Isso é uma coisa muito ruim de estar sempre ocupado. Então, a gente trabalha o dia inteiro, mas quando me sobra tempo, eu fico com ela, tento jogar um pouquinho de videogame. Outra coisa Show. que eu gosto muito são Legos. Então, eu Isso tenho é alguns legal. Legos aqui que. Na verdade, alguns não, né? Todo ano, quando eu vou fazer aniversário, eu me dou um de presente. Então, não são vários, tá? São só alguns e. Vocês entenderam aí, né? Vocês entenderam a indireta, né, galera? Hashtag fica a dica aí, ó. Aniversário do Tanaka, ou se quiser dar algum presente e não sabe, vai lá e compra um Lego, que ele vai gostar. Inclusive, esse ano eu ganhei de um amigo meu um Lego. Ele ligou pra minha esposa e falou: o que eu dou pra ele de presente? Aí minha esposa: Batman ou Lego? Que geralmente são as duas coisas. Ele comprou um Lego do Batman pra mim. Batman, Então, que legal, já juntou as duas ideias. já Top. juntou as duas coisas, né? Mas, cara, é isso que eu gosto de fazer. Então, eu tenho aqui do Wolverine, Castelo, sabe?
Basicamente essa é a minha diversão. E Goiânia tem muita questão de parque, shopping, né? Então, sempre que dá um tempinho, dá uma caminhada. Tô precisando caminhar mais, fazer mais exercício. Mas é isso que a gente consegue fazer aqui em Bom, Goiânia, né? Não tem praia, não tem, né, outros sim. tipos de atração, assim, né? Legal. E falando um pouquinho do Lego, faz uns 4 a 5 anos que eu comecei a pegar também esse hábito de comprar Lego e montar com as crianças. Eu não sei se você monta sozinho ou você monta com sua filha. Se não, recomendo. Os meus filhos hoje eles são viciados também em Lego e é uma atividade para fazer em família, cara, muito boa. Por quê? Você tem que ter paciência, você tem que ter o manual para montar na ordem certa, com as peças certas. Então, isso é uma Uhum. atividade muito boa em família, a gente faz aqui. Outra coisa que eu recomendaria, Tanaka, se você já não faz também, é quebra-cabeça, que realmente quebra-cabeça. Pega aqueles de pelo menos 500 peças. Eu já peguei alguns de 1.000 peças que a gente ficou, cara, final de semana inteiro para montar aquele negócio, porque dá trabalho, mas é uma atividade muito boa para fazer com a família. Geralmente, o que que eu faço? Eu compro um para minha filha, o mais simples, assim, então, de princesa, essas coisas. E Hum, os que eu compro para mim, aí já são maiores, né? Então acaba sendo um quebra-cabeça. Então eu tenho um que é uma cidade 3D de Lego, e eu tenho um mapa mundi também, que esse eu trabalho pra caramba pra montar, que são muitas peças, né? E, cara, isso que você falou, a questão do Lego é você estar junto ali da família, né? Então, cada um pega um pacotinho, abre, segue o manual. Então, minha filha ainda é pequena, né? Então, olha, pega essa peça, encaixa, você vai orientando ela como é que vai fazendo, né? Então, acaba sendo uma atividade em família mesmo, você montar, né? Que é bem útil, exato, exato. É muito bom. né? Uma coisa que eu ia falar, voltando um pouquinho das palestras, que eu esqueci, que a galera vai dar risada aí, e você também, Tanaka, que já aconteceu algumas vezes. Nos últimos anos, a gente tem conversado, né, para saber o que que você vai palestrar, para ver se vai estar parecido com o que eu vou palestrar, para não Uhum. conflitar e a gente concorrer e um só ser aprovado, às vezes nenhum, né, Tanaka? Como a gente trabalha com coisas muito parecidas, né? Então, os assuntos que a gente consegue. Assim, para palestrar, para se apresentar, tem que ter um assunto que você domine, né? Não pode ser uma coisa muito abstrata, né? Que você ainda não conhece. Então, é isso mesmo. Eu e o Gilson, a gente sempre. Gilson, o que você vai? Você vai participar de tal evento? O que você vai falar? Aí a gente vai trocando figurinhas ali para poder alinhar, né? Ver o que cada um vai falar. São assuntos bem parecidos. Isso, Até por isso que eu escolhi a parte de database e não de Golden Gate para poder falar, né? isso Então, aí, boa. Então, só um, um papo de bastidores aí para a galera, que é para eles saberem que a gente tem feito esse bate-papo, né, para combinar mais ou menos o tema, para a gente não concorrer nas palestras. né? Show. E isso faz Beleza, nem tem parte mais. de conversar Pode com o falar. outro, da comunidade, né? Porque se não fossem as comunidades, como que eu falaria com você? Tipo, eu não conheceria o Gilson se não fosse o Oracle, talvez se eu fosse um cliente dele, né? Pô, vou pesquisar sobre o Golden Gate, vou cair no site dele, vou ser atendido, mas acho que a comunidade aproxima das pessoas, né? Sim, com certeza. E a comunidade é para isso, para a gente se conectar, trocar figurinha, compartilhar conhecimento, experiência e tomar uma cerveja de vez em quando, hein, galera? Não vou esquecer da cerveja, né? Isso mesmo. Com responsabilidade, né? Com Sim. controle, né? Bastante controle, obviamente. É. E nas horas vagas ali, fora a parte do Lego, né, das interações com seu filho, tem mais alguma coisa que você costuma fazer? Você gosta de música? Tem algum Cara, eu gosto instrumento? de assistir filme e agora eu tô muito lendo gibi. Bom. Então, eu Turma gosto da de filme Mônica? um pouco mais adulto. Homem-Aranha. Homem-Aranha, boa. Homem-Aranha, né? Porque, geralmente, quando você é mais novo, e a gente, né, assim, já tem um pouco mais de idade, a gente não conseguia colecionar todos os gibis que a gente queria, né? Então, eu Não tinha lembro nem que, dinheiro, né? No meu caso, não tinha nem dinheiro para comprar tudo isso aí. não, eu lembro que eu ia no Sebo, né? Não sei nem se as pessoas mais jovens hoje conhecem esse termo, né? Sebo, que é aquela loja lá que fica um monte de livro empilhado. E aí, cara, isso em 2000, 2002, por aí, que era R$ 1 a revistinha. Só que aí você tinha que ir lá. Depois de velho, assim, a gente consegue fazer, né? Então tem bastante de bis, forma digital. Queria ter físico, mas não tem muito espaço aqui, né? Pra gente poder ler e aprofundar em algumas coisas, não seja só tecnologia, porque senão a cabeça vai fritando, né? Você não consegue raciocinar ali depois de um tempo, né?
Sim, exatamente. É muito bom fazer algumas coisas fora ali do nosso dia a dia para fazer a mente trabalhar com outras preocupações, né, Tanaka? É, cara, porque tem dia que você tá tão cansado que você. Nem o computador você não desliga, né? Como eu fico de home office, então, cara, trava o computador e fala assim, pô, vou descansar. Aí você deita no sofá, vai fazer uma caminhada. E senão, se você fica muito tempo na mesma coisa, cara, sua cabeça, né? Eu particularmente não gosto, eu tento sempre dar uma diversificada ali no que eu tô fazendo. Bola, isso aí. Faz muito bem. Cuidar da saúde nesse momento atual é extremamente importante também. Sim, isso é muito importante, cara. Muito bom, Tanaka. Olha só, a gente está aqui chegando no final do nosso bate-papo. Quero te agradecer pela participação. A gente tentou outras vezes, a gente falou bastante já desse bate-papo, né, Tanaka? E aí agora deu Aham. certo, que bom poder bater esse papo, conhecer um pouco mais aí da tua história, para a gente compartilhar com a galera, principalmente que tá perto ali do Gob. Então, galera, se tá assistindo a gente, quiser, se não conhece o Tanaka pessoalmente, quiser falar com ele, aproveita para ir lá no Gob, bate um papo com ele, beleza? Se ele tiver algumas coisas lá, uns adesivos, uns negócios, vai lá também, de repente aparece alguma coisa. Eu tô dando spoiler que tô comprometendo você, Tanaka. Cara, só se for adesivo de flor, My Little Pony, que é o que eu tenho aqui em casa. Que é o que eu compro pra minha filha. Esses aí eu tenho bastante. Se precisar levar alguns, é, Bom, então, ó, é, aproveita para prestigiar o Tanaka. Quer comentar de novo, Tanaka, sobre sua palestra? Para a galera então, lembrar direitinho aí qual que é o tema e o que, que você vai falar? então, minha palestra ela vai ser sobre Oracle Database 23 AI. Tá? Então, assim como a gente comentou do Golden Gate Classic, microserviço, o 23 AI é a próxima release ali de long term support que nós temos. Então, novas funcionalidades, então suporte JavaScript no banco de dados, suporte a JSON, melhorado de JSON, o Oracle já tem JSON há muito tempo, mas suporte melhorado, suporte a API, suporte a interpretadores de MongoDB. Então vai ser uma palestra bem interessante, voltada para desenvolvedores. Até porque no GoOB vão ter várias outras palestras de Oracle Database para outras coisas. Vai ter a palestra do Golden Gate do Gilson, vai ter a palestra de outras pessoas da Oracle, né, que vão estar lá para falar de vetorização, de coisa muito específica. Então, se você quer saber como o Oracle 23 vai ajudar desenvolvedores até igual o coach agora, né, a destravar, então, se você quer saber como o Oracle 23 vai destravar você, veja a minha palestra lá, que eu vou apresentar algumas coisas bem interessantes, vai ser uma apresentação bem dinâmica. Vou tentar não focar muito em PowerPoint, em slide, tá? Até trazendo um spoiler, né, Gilson, a gente tem um recurso do VS Code com o SQL Developer chamado SQL Notebook. Então, eu pretendo fazer minha apresentação toda utilizando um SQL Notebook, nada de PowerPoint. Então, vamos ver se vai dar certo. Vai ser bem diferente, né? Vamos ver se vai Então funcionar. vai ser uma palestra hands-on ali na prática. Isso Você mesmo, dá os... mostrando ali como que executa, quais são os erros, né? Porque assim, eu costumo brincar que no PowerPoint tudo funciona. Então, você pega uma caixinha, puxa uma setinha para outra, ele significa que vai funcionar. Mas a gente sabe que na prática tem os detalhes, né? Tem um ponto e vírgula, tem um parâmetro. Então, a ideia é fazer uma apresentação mais técnica, né? Excelente, muito bom. Então, galera, se programem aí, dia 23 de agosto, para assistir e prestigiar a palestra do Tanaka. A penúltima palestra, não lembro a hora, mas o Gilson vai Vou colocar aqui a colocar aqui, data. ó. Vai aparecer aqui certinho ali o horário, e aí vocês vão Uhum. já deixar aí na agenda certinho o horário e se preparar para ir para a palestra lá. Isso mesmo, pessoal. Espero todos vocês lá, hein? Boa. Então é isso, Tanaka. Muito obrigado pela sua participação aqui no Golden Talks. Fiquei muito feliz de receber você aqui e você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para falar da sua história, da sua experiência. E vamos nos ver lá no Golden Tech Day. Isso mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Como você falou, até que enfim a gente conseguiu alinhar as agendas aqui e deu certo a gente Sim, bater sim. esse papo, né? Boa, já estava. Esse bate-papo já estava há um bom tempo ali cozinhando para acontecer. E aí hoje deu certo. Acho que uns 2 anos, mais ou menos, de planejamento. Tava em roadmap, uns 2 anos. Exato. A gente tentou outras vezes sem estúdio, mas as agendas não bateu, né? Porque eu estava fazendo estúdio. E aí esse ano, como eu mudei um pouco o formato para as gravações, então eu falei, "Bom, vamos fazer agora, porque depois, se surgir a oportunidade de estúdio, a gente faz um estúdio também de novo. Isso mesmo. Toda vez que me chamar, cara, a gente só organiza, dando certo, tô aqui. Show de bola. Agradeço bastante a disponibilidade, Tanaka. Obrigado a você, gente. Obrigado aí, pessoal, hein? Valeu. E Valeu. galera, eu vou finalizar aqui como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, se inscrever lá no Golpe Tech Days 23 de agosto e o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado.